Obrigada a todos que aceitaram o nosso convite. Meu boa noite e agradecer a Blanche por essa participação. Praticamente toda a estrutura foi feita pela Blanche. Agradecer ao Ruggiero, que num feriado está aqui conosco, porque hoje é feriado em Porto Alegre, e um feriado com muito calor, que também é uma raridade nessa época, né, Ruggiero? E dizer o seguinte, esse projeto ele está estreando hoje com o Ruggiero, o Nossa Estante. É uma parceria da diretoria científica com a diretoria de extensão, que está sob o comando da Neiva Hubert, e nós tínhamos uma ideia, primeiro, de fazermos uma despedida da nossa gestão, inaugurando esse projeto. Então, agora, a gente, além de estar se despedindo dessa primeira gestão, esse primeiro biênio, a gente também está inaugurando um novo projeto que espera que tenha vida longa. É um privilégio ter o Ruggiero e com esse livro, né, com um tema que urge, que, assim, quanto mais a gente trabalha a clínica que a gente tem hoje, mais a gente percebe a necessidade de compreender a simbolização. E eu gostaria de chamar a Denise Rosa Goulart, que é a nossa presidente, ela é membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto, para dar as boas-vindas. Denise. Wendel, você consegue ver se a Denise está conectada? Se deu certo? Bom, a Denise estava tendo uma dificuldade para se conectar, mas ela generosamente nos liberou para começarmos sem ela, e assim que possível ela entra, e num outro momento ela também vai agradecer e dar as boas-vindas. Eu preparei um pequeno texto de introdução antes de fazer a apresentação oficial do Ruggiero, e vou citar um querido nosso, que eu tenho certeza que é querido de todo mundo, que é o Dr. Antônio Muniz de Rezende, que encantou recentemente, mas que continua vivo, né, na nossa clínica e nos nossos corações. O doutor Antônio Muniz de Rezende, que era da Sociedade de São Paulo e de Campinas, ele escreveu um trabalho em 1994, chamado A Odisseia de Todos Nós. Na verdade, eu acho que acabou virando um livro, né? Se ainda não foi para impressão, certamente irá. E o título é A Odisseia de Todos Nós, a experiência simbólica na psicanálise de Melanie Klein, tendo Homero como pano de fundo. E o que eu escolhi citar do Dr. Antônio Muniz de Rezende é que ele, naquela cultura, na erudição dele, ele foi buscar no dicionário grego do Bailey, ele foi buscar o significado da palavra símbolo, e é muito, muito rico. E diz assim, o símbolo era um objeto primitivamente uno, que duas ou mais pessoas repartiam entre si. No momento em que iam separar-se por um longo tempo, cada qual conservava seu fragmento, como sinal dos vínculos que mantinham entre si. Quando mais tarde se reencontravam, elas se serviam do seu fragmento para fazerem-se reconhecer. No reconhecimento, identificavam-se por um nome novo, como sinal da história que viveram em separado. E indicador do lugar que passariam a ocupar e da função que iriam desempenhar, num todo igualmente renovado. E a partir dessa riqueza, eu passo a apresentar o Ruggiero e falar um pouco do livro dele.
O Ruggiero Levi, que provavelmente dispensa a apresentação para muita gente, mas é muito gostoso poder falar dele de novo, né? Ele formou em medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, concluiu a formação analítica na Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, SPPA, em 1995, tornando-se membro efetivo e analista de data em 2002, foi presidente de 2006, 2007 e diretor do Instituto em 2009. Ele tem publicações nas mais conceituadas revistas do mundo inteiro, né? No Brasil, sempre, dezenas de artigos que nós sempre consultamos, quer seja para a gente falar sobre adolescência, que é uma das grandes experiências da clínica do Ruggiero, assim como falar de pacientes muito primitivos. E esse livro é um livro que ele vai contando, né? O Ruggiero, vou mostrar aqui, vocês já devem ter visto por aí, o meu está todo marcadinho, né? O Ruggiero vai contando o percurso que ele começou a escrever esse livro, e o livro, né, acho que ele vai falar aí, o livro não apareceu ontem, né? Não apareceu mês passado, é um livro que vem acompanhando o percurso da psicanálise na vida do Ruggiero, né? Ele vai contar certamente isso para nós. O livro, ele é apresentado pelo... Oi? Pois não? Vou te interromper um pouquinho, que a Denise, pedi para o Wendel ou Stephanie, não sei quem está organizando isso, porque a Denise ficaram de enviar um outro link para ela. Ela já entrou. Ela entrou agora. Ah, que ótimo. Obrigada, desculpa. Obrigada, Denise. Vou só acabar de fazer essa apresentação e passo a palavra para você, Denise. Então, o livro, ele foi apresentado pelo notável psicanalista italiano Giuseppe Civitarese. A orelha uma delas é escrita pelo Cláudio Eiserick, a outra pelo Roosevelt Carsola. Então, o livro está assim, premiadíssimo. Eu preciso confirmar, mas eu tenho a impressão que ele foi lançado tem menos de 6 meses, né, Ruggiero? Ele foi lançado em, acho que foi novembro do ano passado. Novembro. Não completou um ano. E já se esgotou e já foi reimpresso, e para nossa sorte, ficou pronto antes do nosso evento e está aí o cupom, como a Stephanie falou. Então, eu ia passar a palavra direto para o Ruggiero, mas eu vou passar para a Denise para ela te dar as boas-vindas, e a Denise já encaminha a palavra para você. Obrigada. Ótimo. Desculpem, os problemas tecnológicos me expulsaram daqui. Me tiraram daqui, mas estou de volta. Bom, eu queria dar boas-vindas a todos, né? Agradecer muito a presença de todo mundo, que o NPU fica muito honrado quando vocês aceitam os nossos convites, e tomara que vocês aproveitem bastante, porque não tem como, o Ruggiero é uma pessoa muito especial, atende sempre aos nossos convites com muito carinho, né? E a gente te agradece muito, Ruggiero, por tudo, viu? E eu gostaria de agradecer também a Blanche, nossa parceira, espero que seja a primeira parceria de muitas, né? Agradecendo a Patrícia, diretora de... de novo. Diretora científica, e a Neiva, diretoria de extensão, que organizaram esse evento, e bom aproveitar a todos. É isso. Ruggiero, passo para você, com muita honra, a palavra. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês, Denise, Ana Patrícia, enfim, todo o núcleo psicanalítico de Uberlândia, não apenas por esse convite, mas por criar essa oportunidade de fazer o relançamento do meu livro, né? E o que para mim é uma honra e é uma satisfação enorme dizer, poder ter essa atividade com vocês. Muito obrigado também a todos os presentes, também é uma alegria ver tantas pessoas interessadas, enfim, em discutir esse assunto. E muito obrigado a Blucher, né, que tem sido uma parceira sem igual, né, dizer, desde a aceitação do projeto, né, de publicação do livro, toda
a eficiência em todos os processos de publicação e de distribuição e de lançamentos, enfim, é realmente notável a excelência e a eficiência da editora. Bom, como a Ana Patrícia já falou, esse tema da simbolização ele me acompanha há muitos e muitos anos. Tá? Só para vocês terem ideia, eu me formei na medicina em 78 e terminei a minha residência em 80. Em 81, eu comecei a trabalhar no que se chamava Escola Terapêutica da Clínica Pinel, em Porto Alegre, a convite do Oteral, quer dizer, do saudoso Oteral, né? E era o Oteral que coordenava a equipe. Eu recém tinha saído da residência e estava fazendo a minha especialização em psiquiatria da infância e adolescência, e o Rui Anes era o outro colega. O Rui cuidava mais da parte de adolescentes e eu cuidava da parte das crianças autistas. Então, na verdade, nós tínhamos uma comunidade terapêutica para crianças autistas. E ali começou meu interesse pela simbolização. Né? E já naquela época, publicamos um trabalho que se chamava Ecolalia e, puxa vida, chamava Ecolalia e Simbolização, se eu não me engano. Tá? Não, Ecolalia e Autismo Infantil. Tá? E ali a gente publicou um primeiro caso clínico, que era um paciente meu, e que a gente acompanhou o desenvolvimento da capacidade simbólica dele e, em paralelo, o desenvolvimento da linguagem. Né? Então, neste artigo, nós víamos assim, um primeiro desenho dele, que era uma garatuja, totalmente sem forma, depois um segundo desenho dele, que era um círculo, e depois um terceiro desenho dele, que era um círculo com a representação dos olhos e da boca, e, finalmente, uma figura humana. E no momento em que ele fechou o círculo, ou seja, que ele construiu um espaço interno e uma divisão entre espaço interno e espaço externo, ele começou com o desenvolvimento da linguagem. Né? E nós, naquela época, entendemos a ecolalia como um esforço introjetivo da linguagem. Né? Bom, mas eu estou contando tudo isso para vocês, né, para dizer que já naquela época eu me interessei muito pelo tema da simbolização, e eu praticamente decorei um livro do Meltzer que se chama Autismo Infantil, né? E que é um livro brilhante, onde o Meltzer descreve todos os processos de desmentalização e de construção do espaço mental, do espaço psíquico, e eu sabia aquele livro de fio a pavio, né, de ponta a ponta, e sabia ele praticamente de cor, e ele era o nosso guia de trabalho com as crianças autistas. Depois dali, o meu trabalho para membro associado também foi sobre simbolização, na medida em que eu tinha um paciente que eu usei como base do trabalho, que ele tinha uma destruição completa da vida simbólica dele, dos 14 anos para trás, que foi uma época, uma idade em que ele teve uma experiência extremamente traumática, em que ele foi abusado por uma tia, né, com quem ele mantinha relações sexuais sistematicamente, e ali também me interessou ver toda a reconstrução que a gente teve que fazer, de toda essa destruição que houve dos registros simbólicos dele antes dessa idade. Né? E ele tinha um funcionamento mental muito operatório, né? Dizer, o pré-consciente dele era extremamente achatado, né? E tivemos que fazer todo um trabalho de expansão, vamos dizer assim, da cadeia simbólica dele, e foi assim. E depois, meu trabalho para membro efetivo também foi sobre simbolização, que se chamava símbolo simbólico e a simbolização. Né?
e que eu vou dizer a vocês que boa parte deste livro, pelo menos da parte inicial, ela está baseada nesse trabalho meu para membro efetivo, né? Porque ali eu fiz um rastreamento em toda a história da psicanálise de como é que foi a conceituação de símbolo e de representação ao longo da história da psicanálise, e chegando até os autores contemporâneos. E depois, a parte 2 do livro, aí são os meus trabalhos mais recentes, que é sobre a questão do negativo e sobre o não simbólico, a não simbolização e toda a tarefa clínica, na técnica de desenvolver os processos simbólicos em pacientes que têm falhas importantes na estrutura da sua rede simbólica. Mas, então, há um primeiro capítulo, né, que é a relação entre a filosofia e a psicanálise, né, que me interessou muito ler os livros do Cassirer e da Susan Langer, principalmente, porque ali o livro do Cassirer, né, que é um ensaio sobre o homem, né, e o livro da Susan Langer, principalmente, que se chama Filosofia e Nova Chave, né, o Cassirer tem uma definição que, para mim, ela é central, é essencial, eu uso até hoje, inclusive em várias apresentações, né, e é sempre o cabeçalho, enfim, da maioria dos meus artigos, que diz assim, que o homem não é um animal racional, o homem é um animal simbólico. Tá? E o Cassirer, então, desenvolve toda a tese, né, de que o que caracteriza o ser humano é a sua capacidade de simbolização. Quer dizer, que é o que diferencia ele do reino animal, que é a capacidade de registrar as suas experiências emocionais e de gerar cultura, né? E que essa é a capacidade essencialmente humana, né? E que o homem passa a habitar esse mundo simbólico caracterizado pelos mitos, pelas religiões, pela ciência, pela literatura, pelas artes plásticas. E esse é o universo simbólico do ser humano, né? E o Cassirer vai dizer com muita clareza de que o homem, uma vez tendo criado esta rede simbólica e a cultura, que nada mais é do que uma grande construção simbólica, ele não consegue mais enfrentar a realidade diretamente, mas apenas através das suas representações, né? E a Susan Langer, ela também é brilhante, porque ela pressupõe uma função simbólica e simbolizante própria do ser humano, né? Que seria o equivalente da função alfa do Bion, e chama a atenção que eu confesso a vocês que eu não vi o Bion citar a Susan Langer, e são muito próximas, vamos dizer assim, as contribuições dela das contribuições bionianas. Tá? E o Cassirer, inclusive, ele tem uma imagem que eu acho super interessante para a gente pensar, essa ideia de que o homem não é um animal racional, mas um animal simbólico, e o Cassirer vai dizer assim, de que vocês nunca verão uma matilha de cães dançando em volta de uma árvore para provocar chuva. Por quê? Porque os cachorros sabem que aquilo não vai trazer água, que se eles quiserem água, eles vão ter que buscá-la de outra forma. Mas vocês poderão ver, sim, um grupo de homens, de seres humanos, dançando em volta de uma árvore para provocar chuva, mesmo sabendo, né, enfim, de que o pensamento racional sabe que aquilo, o pensamento científico sabe que aquilo não trará chuva, mas os homens acreditam nos seus mitos, acreditam, enfim, nas suas narrativas construídas e vão se comportar de acordo com elas, e não de acordo com a razão, e não de acordo com a racionalidade. E isso persiste até hoje. Nós temos vários mitos contemporâneos, né, que a gente se comporta a partir dos mitos, independentemente da nossa razão. E vários desses mitos, se a gente fosse seguir a razão, a gente saberia, né, de que a gente não deveria se comportar daquela forma, mas
esses mitos compartilhados fazem com que a gente siga comportamentos, às vezes, absolutamente irracionais, destrutivos e sem o menor fundamento científico e racional. Bom, depois, então, tem toda a parte dos precursores da psicanálise, aliás, dos fundadores da psicanálise, o Freud, o Jones, Ferenczi, a Klein, e que é muito interessante, porque o Freud, aí eu faço todo um estudo, porque o Freud ele não gostava de usar o termo de símbolo, né? Porque para ele os símbolos eram esses elementos universais presentes na cultura e não elementos idiosincráticos criados pelo sujeito. E tinha aqueles manuais de interpretação dos símbolos, né, que iam na linha oposta à psicanálise. Então, o Freud não queria se confundir a psicanálise com a decifração de símbolos que existiam nesses almanaques, vamos dizer assim. Então, ele não usava, quando usava a palavra símbolo, era para se referir a esses elementos da cultura que têm um significado fixo e permanente, né? De que esta era a simbólica, vamos dizer assim, do Freud, né? Então, ele usava o termo, só que ele estudou os processos de representação com toda a sua riqueza, só que chamava de outra maneira, né? Representação coisa, ou representação palavra, todos os deslocamentos, condensações, enfim, todos os processos, né, de construção da rede simbólica do sujeito humano, mas ele chamava de pré-consciente e com todas as suas conexões, né, e toda a conexão do inconsciente com o consciente, mas evitava de usar a palavra símbolo. E ele fez toda a riqueza dele, né, da descrição do processo de sonhar, né, o que ele chamava de Darstellung, né, que é muito interessante esse conceito do Freud, né, porque ele dizia o seguinte, né, que parte-se da palavra, parte-se da coisa e da imagem da coisa, né, vai-se a palavra, mas quando se vai sonhar, se retorna à coisa, tá? Se retorna à imagem. Então, esse processo de sonhar seria um processo de retorno à imagem depois da palavra, né, que ele chamava de Darstellung, né, que é a criação do sonho. E, como todos sabem, o motor do sonho para o Freud, né, que ele chamava, que era o grande capitalista, era a sexualidade infantil, né, que se somava aos restos diurnos e provocava o sonho. E o que é curioso, né, isso eu também desenvolvo no livro, é que o Freud achava que não havia nenhuma atividade muito criativa durante o sonho, né? Ele achava que durante o sono não havia nenhuma tarefa criativa, de que, na verdade, quando o inconsciente, ou a pulsão, né, ou o desejo, pressionava no sentido da ação, e para não perturbar o sono, para não acordar o sujeito dormindo, então se criava o trabalho do sonho a partir de imagens que já estavam no inconsciente e que a grande tarefa era da censura, de mascarar essas imagens para manter o processo de repressão, né? Então, não havia uma ideia de que se criava grandes coisas, né? Se mascarava, se disfarçava, né? E usando elementos que já estavam presentes, de alguma forma, nos registros sensoriais ou nos registros das representações de coisa, né? E, bom, depois, então, o Jones, que aí Jones se preocupa em estudar realmente o que seria um símbolo psicanalítico, e aí ele desenvolve vários critérios, né, que para ser um símbolo psicanalítico, em primeiro lugar, tem que ser inconsciente, e tem que preencher determinadas condições e tal. E ele faz uma grande contribuição, o Jones, à construção da noção de símbolo em psicanálise. Isso que a Patrícia lembrou no início é muito interessante, né? Quer dizer, que símbolon, em grego, é justamente isso que a Patrícia falou, quer dizer, era um elemento que era dividido em dois, quando as pessoas se separavam, tá? E que quando as pessoas se encontravam, então permitia, quer dizer, juntar as duas partes, né? E recriar o todo.
E o símbolo, na verdade, é isso, ele é uma representação que une dois, né? Ele une a coisa em si, né? Com outros desejos e fantasias, vamos dizer assim, né? Que estão no mundo interno, e a representação é o terceiro elemento que nasce, vamos dizer assim, do que há no inconsciente em termos de emoção e o que há, enfim, no mundo externo em termos da coisa ou do objeto presente. Bom, depois, então, chegamos ao Ferenczi. O Ferenczi, as contribuições dele são extremamente criativas, né? E ele vai antecipar, quer dizer, muitos conceitos que depois vão se desenvolver pelo Winnicott, desculpe, né? Principalmente no que diz respeito à construção do sentido de realidade, né? E o Ferenczi vai criar um conceito que está na base da ideia de simbolização dele e depois da Melanie, que é o conceito de identificação, né? Que é diferente da maneira como nós usamos regularmente o termo identificação. Ele vai dizer que o processo de simbolização se dá pela identificação entre, por exemplo, partes do corpo e objetos do mundo, né? Então, vamos dizer assim, o xixi pode ser representado por um rio, né? O pênis pode ser representado por um poste, ou por uma caneta, ou por né, por um elemento que tem alguma conexão de significado e de aparência, vamos dizer assim, né? E que também o processo de identificação pode acontecer também entre partes do corpo, né? Em que a língua, por exemplo, pode ser identificada com o pênis, ou o pênis, ou a boca com a vagina, ou a boca, então, que pode se identificar partes do corpo ou entre si, ou com elementos do mundo, onde uma passa a simbolizar a outra, tá? Então, um dos elementos fica inconsciente em função da repressão e o outro elemento fica mais consciente e simboliza o elemento anterior. A Melanie Klein, ela vai partir desta conceituação. A Melanie Klein, na verdade, ela vai desenvolver 3 formas diferentes de conceituar o processo de simbolização, tá? Ela, num primeiro momento, ela vai seguir muito a linha do Ferenczi e vai usar muito o conceito de identificação e vai dizer, assim como Freud, de que o grande motor da identificação seria a libido, quer dizer, seria a libidinização do mundo, né? E seria de transferir ao mundo elementos dos desejos e das fantasias libidinais, tá? Mas, no segundo momento, ela vai colocar o sadismo como carro-chefe do processo de simbolização, tá? Então, o famoso trabalho dela sobre o Dick é tudo isso, né? Então, ela vai dizer assim que o sadismo cria determinadas ansiedades que o sujeito tem que poder suportá-las para poder desenvolver o processo simbólico, tá? E que, então, por exemplo, todas as fantasias de ataque e destruição ao interior do corpo da mãe, né? E a possibilidade de suportar a ansiedade decorrente disso e a culpa decorrente disso moveriam o processo de representação dessas fantasias no jogo, no sonho, enfim, e tudo mais. E, finalmente, ela vai chegar à terceira e mais completa definição dela do processo de simbolização, que é quando ela descreve a posição depressiva, né? E que ela vai, então, dizer de que, como decorrência do sadismo, né, e da culpa pelo ataque aos bons objetos, e pela percepção e pela consciência de que o bom objeto é o mesmo que o mau objeto que foi atacado, e que, então, o sujeito vai começar todo um processo de reparação interna do objeto destruído ou atacado e recriar o objeto no mundo interno. Essa contribuição da Melanie, ela é fundamental porque ela vincula
o processo de simbolização ao luto. E claro que isso se articula também com o trabalho de Luto e Melancolia do Freud, de 1914, se não me engano, né? E até hoje, né, a gente considera de que todo o processo simbólico ele se inicia a partir da perda do objeto. E a partir por exemplo, quando se dá todo o processo, né, de psiquização ou de mentalização do sujeito humano, né, em que ele se afasta da mãe, o bebê, né, e que dá essa angústia, essa ansiedade de desamparo, né, de medo da solidão, o bebê recupera a mãe através da representação interna da mãe, através da simbolização da mãe, né? E todo o trabalho, vamos dizer assim, de passagem do corporal ao mental, ao simbólico, ele implica também um processo de perda e de separação, né? Então, subjacente a todo o processo de simbolização está o processo de separação e do objeto de amor, ou do objeto do amparo, ou do objeto da necessidade, e a reconstrução, vamos dizer assim, interna desse objeto, né? Bom, então, e aí depois da Melanie, vai chegar a Siegel, que vai fazer a grande integração das ideias kleinianas, né? E ela vai ser a primeira que vai dizer claramente de que o interesse da psicanálise, o interesse de um tratamento psicanalítico deve visar a capacidade de formação de símbolos do sujeito, né? Então, aqui a grande virada entre, vamos dizer assim, apenas a compreensão do processo simbólico para vamos dizer assim, se em Freud era mais a decifração dos símbolos e a decifração do inconsciente e a revelação do que já estava no inconsciente, aqui em Siegel começa a preocupação com a função simbólica, ou seja, com a restauração da função simbólica, e de que este deve ser o objetivo da psicanálise, não apenas a revelação daquilo que está simbolizado, ou aquilo que está representado, mas de que deve haver a preocupação, quer dizer, com a capacidade de simbolizar, né? E aí passamos, vamos dizer assim, da importância do simbólico para a importância da simbolização como um ato de simbolizar, tá? Bom, depois, claro, da Klein, né, enfim, aí chegamos aos contemporâneos, né, e aí vai acontecer a grande virada de chave, vamos dizer assim, no que tange ao processo de simbolização, porque o Bion ele vai dizer que não apenas nos transtornos do pensamento nós temos que restaurar a função simbólica, mas ele vai dizer de que o processo de simbolização ele só pode ocorrer num vínculo. Quer dizer, só pode ocorrer através de uma experiência emocional com o outro, né, que tem que ser mentalizada, tem que ser transformada num elemento simbólico para ser inserida, vamos dizer assim, na cadeia simbólica, né? E isto foi, vamos dizer assim, uma revolução na psicanálise, porque coloca o vínculo no centro, e mais do que o vínculo, é a emoção no centro da experiência. E aí o Bion faz um deslocamento, porque se até aquele momento sempre era a pulsão, né, que era o vetor que movia o processo de simbolização, seja a libido, seja o sadismo, mas era a pulsão, vamos dizer assim, que movia o desenvolvimento humano, o desenvolvimento da mente humana. O que o Bion vai dizer, olha, não é necessariamente a pulsão, mas é a emoção a partir do encontro com o outro, né, que vai impor uma demanda de representação, né?
E aí eu gosto de brincar assim, né, de que se o Freud dizia que o motor era a libido, né, e se a Melanie dizia, não, o motor é o sadismo, tá? Que Bion vai representar a libido por L, de love, né, e o sadismo com H de hate, né, o Bion vai dizer, olha, vocês me desculpem, mas não é nem L e nem H que promove o crescimento mental, mas é K. Tá? K é a construção do conhecimento, o conhecer sobre a experiência emocional que promove o crescimento mental. E aí ele vai promover o processo de representação, de simbolização, ou seja, de conhecer a respeito da experiência emocional, quase como se fosse uma pulsão. Quer dizer, ele vai dar o status de pulsão, quer dizer, daquilo que permite o crescimento mental. Né? Bom, e aí, claro, e aí o Bion vai fazer, além de todas as contribuições dele na grade positiva, ou seja, com todos os níveis de abstração, né, desde dos elementos beta, que seriam as coisas concretas em si mesmos, os elementos alfa, as primeiras simbolizações, depois os conceitos, as preconcepções, as concepções, as concepções, o conceito, as teorias, o cálculo algébrico, ou seja, no eixo genético, o Bion vai indo do mais concreto ao mais abstrato. O Bion vai desenvolver também toda a questão do negativo em psicanálise, né? Que é o menos K, que é o menos L, né? Que é o menos H, né? Que são os antivínculos, vamos dizer assim, e em transformações, então, ele vai ser brilhante quando ele descreve os vários processos, não só de construção das representações ou das simbolizações, como os processos de dessimbolização, né? Quer dizer, seja a reversão da função alfa, seja a destruição, vamos dizer assim, do próprio símbolo, que ele vai chamar de menos símbolo, ou seja, de menos contido, né? Enfim, aí começa... o Green acha que quem introduz a questão do negativo em psicanálise, ele acha que é o Winnicott. Tá? Claro que o Winnicott também introduz a questão do negativo em psicanálise de uma forma brilhante, né? Mas eu acho que o Bion vai mais fundo que o Winnicott na contribuição dele, na introdução dele do tema do negativo em psicanálise. Bom, e aí os meus trabalhos, vamos dizer assim, a grande contribuição, vamos dizer assim, do Winnicott, além desta que eu falei antes, que é introduzir a questão do negativo, é toda a centralidade que ele coloca também no vínculo humano, quer dizer, como elemento chave e essencial na construção do sentimento de existir do sujeito, né? E na construção do sujeito em si mesmo, né? E a intersubjetividade, tanto em Bion quanto em Winnicott, são elementos centrais e chaves que vão dar origem a toda a conceituação contemporânea de campo analítico, né? E que provavelmente não existiria se não houvesse as contribuições do Bion e do Winnicott. Embora, na Argentina, o casal Baranger vinha desenvolvendo, vamos dizer assim, as concepções também de campo analítico, né? De uma forma extremamente rica e complexa, muito influenciados pela Gestalt Theory, ou seja, pela teoria gestáltica, onde o grupo, né, a dupla, é muito mais do que a soma das partes, né? Quer dizer, se criam fenômenos próprios, vamos dizer assim, no grupo ou na dupla, né, que são específicos àquela dupla, àquele grupo, e que vão além, vamos dizer assim, da soma das partes de cada um dos indivíduos que estão ali, né, que se criam uma fantasia de campo
né, que é o resultado do encontro das duas subjetividades, ou uma fantasia de grupo, que é própria daquela dinâmica grupal, né? Bom, e a grande outra contribuição do Winnicott é o conceito de transicionalidade, né? Dizer que ele vai ampliar a noção de espaço mental. Ele vai dizer, olha, o símbolo, na minha opinião, ele não se cria nem na mente da mãe e nem na mente do bebê. Ele se cria entre os dois. Tá? Quer dizer, que é no espaço da ilusão, né, que vai se criar as primeiras simbolizações e a simbolização de modo geral. Aliás, vamos fazer um pequeno parêntese, porque o Meltzer ele tem uma ideia genial, que é a seguinte, de que... como é que eu estou no tempo, Ana Patrícia? Tá bem, pode ir, temos mais uns 15 minutos tranquilos. Tá. Em seguida eu já encerro aqui. Tem um capítulo do livro dele de vida onírica que ele se refere, o Meltzer se refere, às ampliações metapsicológicas realizadas por Klein e por Bion, né? Em que ele diz o seguinte, que o Freud e a psicanálise clássica definiram as 4 dimensões metapsicológicas clássicas, né? Que é a dimensão genética, dinâmica, econômica e topográfica. Ou seja, na psicanálise clássica, para a gente entender o fenômeno, nós temos que descrever a sua gênese, a sua dinâmica, a sua economia e a sua topografia, né? Quando a gente vai analisar metapsicologicamente um fenômeno psicanalítico. Ele vai dizer que a Melanie Klein cria uma nova dimensão metapsicológica que ele vai chamar de dimensão geográfica. Ou seja, para Melanie Klein, para entender um determinado fenômeno psíquico, além das 4 dimensões clássicas da psicanálise, nós também vamos ter que descrever a geografia dela. Se ela está no mundo interno, se ela está no mundo interno do objeto ou no mundo interno do sujeito, se houve identificação projetiva, não houve identificação projetiva, se isso foi reinternalizado ou se foi reprojetado, ou seja, a dimensão geográfica dentro do self e fora do self, e dentro do objeto ou fora do objeto, passa a ser essencial na metapsicologia kleiniana, né? E ele vai dizer que o Bion desenvolveu ainda mais uma dimensão metapsicológica, que é a dimensão do conhecimento, tá? Ou seja, quando a gente analisa um fenômeno psíquico, a gente precisa entender, além das outras dimensões metapsicológicas, se ele está a serviço do conhecimento ou se ele está contra o conhecimento, se ele é K ou se ele é menos K, né? E isso, contemporaneamente, para nós, é fundamental na metapsicologia contemporânea, esta nova dimensão metapsicológica introduzida pelo Bion, tá? Mas eu acho que o Winnicott ele criou ainda na dimensão geográfica da mente, ele criou um terceiro espaço, né, que não é nem dentro do sujeito, nem dentro do objeto, mas que é o espaço transicional, que é o entre, que é o espaço da ilusão. Então, eu acho que ele se insere nesta dimensão geográfica criada pela Klein, mas criando uma terceira dimensão geográfica, que é o espaço da ilusão, e onde se passam muitos intercâmbios, né? E, por último, vamos terminar, então, com Meltzer, que eu acho que é um dos pensadores mais brilhantes da psicanálise, junto com os anteriores, tá? Que isso já acontecia com Bion, tá? Que é a criação da dimensão estética da psicanálise, tá? O que é a dimensão estética da psicanálise? Quer dizer de que o conhecimento ele não parte da razão, ele parte da emoção. Estese quer dizer sensação, quer dizer experiência emocional, né? Então, quando nós colocamos a emoção no centro e como ponto de partida do conhecimento, nós estamos inaugurando uma nova dimensão, que é a dimensão estética da psicanálise, tá?
e entendendo de que o conhecimento parte daí. Ele não é uma construção da razão, mas é uma construção basicamente a partir de uma vivência emocional. E um objeto estético é um objeto capaz de suscitar essa torrente de emoções, seja na arte, seja a mãe se tornar um objeto estético para o bebê, na medida em que a mãe, com a sua beleza, né, no sentido não dos cânones habituais de beleza, mas no sentido de que ela é um objeto que desperta inúmeras sensações que vão de encantamento, de prazer, de satisfação, mas também de perda, de horror, de estranhamento, de terror, enfim. Então, a mãe é um objeto estético, assim como o bebê é um objeto estético para a mãe, né? No sentido de despertar na mãe todo um conjunto de emoções e de sensações próprias daquela relação de objeto, né? Que o Meltzer vai chamar isso de reciprocidade estética. Então, se a mãe é um objeto estético para o bebê, da mesma maneira, o bebê é um objeto estético para a mãe. Assim como o paciente é um objeto estético para nós, na medida que ele nos desperta um mar de sensações, e na medida que nós somos um objeto estético para os nossos pacientes, na medida em que a gente desperta inúmeras sensações e emoções, né? E o próprio método analítico é tomado pelo Meltzer como um objeto estético, né? Na medida em que ele, o método em si, promove também sucessivas experiências estéticas entre a dupla que se encontra na sala de análise, tá? E nós, em relação ao método, também o tomamos como um objeto estético, na medida em que o método em si nos desperta também encantamento, também fascínio, também deslumbramento e, às vezes, também mistério, porque a gente não sabe muito bem como opera o método psicanalítico, né? A gente sabe que ele funciona, ele opera, tá? A gente vê os seus resultados, mas a gente não sabe exatamente como ele opera. E na descrição do Meltzer de conflito estético, ele vai juntar essas duas coisas, né? Ele vai dizer que o conflito estético ele ocorre quando, por exemplo, o bebê, no seu encontro com a mãe, ele é impactado, vamos dizer assim, por essa tempestade de emoções, pelo impacto da presença da beleza da mãe, né? Mas a isso se soma um mistério sobre o interior da mãe, porque o bebê não tem acesso ao interior da mãe, ele não sabe o que se passa lá. Se ela o Meltzer vai dizer, se ela é a Beatrice, né? Ou seja, se ela é esse ser encantador e apaixonante, ou se ela é a Belle Dame sans merci, ou seja, essa bela mulher sem piedade nenhuma que nos maltrata, que nos abandona, que nos deixa. Então, o bebê fica confrontado com esse mistério sobre o interior da mãe e que sempre passa uma nuvem de incerteza, né? Quem é esse objeto, né? E esse conflito estético é o que nós vivemos diariamente no consultório, né? Porque nós nos deparamos, vamos dizer assim, com esse objeto estético que nos desperta inúmeras sensações, mas, ao mesmo tempo, com o mistério do interior da mente do nosso paciente, né? Que mistério esse que a gente só consegue construir algumas hipóteses imaginativas a partir de alguns indícios que nós temos, mas que é um interior que nós nunca vamos ter acesso, né? Quer dizer, é um interior que é absolutamente inacessível e que nós só podemos reconstruí-lo através de conjecturas imaginativas. O Meltzer vai dizer, muito inspirado em Bion, né, de que quando o analista tem a certeza, né, do que se passa no interior do seu paciente, que ele conhece o interior do seu paciente, de que isso é um delírio de clarividência, né, de que o analista está tendo um delírio de clarividência, né, de que ele tem este poder, né, que só os videntes têm, né, esse poder mágico de conhecer
o interior e o futuro daquilo que é intangível e inatingível, né? Bueno, eu acho que a psicanálise atualmente transita muito mais no domínio da estética, né? Porque tudo se constrói a partir de sensações e de emoções, né? Esse é o grande ponto de partida, né? E muito mais do que pela atividade pulsional. Inclusive, agora, vou fazer um spoiler para vocês. No próximo, e já uma certa propaganda, que agora no próximo congresso da FEBRAPSE, que é sobre o isso, né, o eu e o isso, né, eu tenho 2 grupos de estudo aqui sobre, enfim, agora nós estamos estudando isso, a estética, a psicanálise, o outro está estudando Bion, mas eu e um desses grupos estamos escrevendo um trabalho um pouco provocativo que a gente vai apresentar lá no Congresso da FEBRAPSE, que vai ser a dimensão estética da psicanálise, ampliações do isso. Tá? Ou seja, o pessoal assim, mais freudiano, mais clássico, vai ficar indignado, né? Dizer, como é que estamos propondo ampliações do isso? Né? Mas é dentro dessa ideia de que há outros elementos promotores do desenvolvimento mental que vão muito além do isso. Tá? Porque o Winnicott ele tem uma ideia muito interessante, que é a seguinte: o Winnicott diz, porque para o Freud, o eu parte do isso, né? Que são as diferenciações do isso a partir do contato com a realidade que vão construindo o eu. Né? Para o Winnicott, no nascimento, não existe nem eu nem isso. Não existe nada. Tá? E existe uma série de fragmentos, né, dispersos que vão ir se integrando a partir, vamos dizer assim, da relação com a mãe. Né? E que a partir daí é que se constrói o eu. Né? Então, o eu se constrói a partir do eu do outro. Tá? E o que o Winnicott vai dizer é que não pode haver nenhum isso antes do eu. Porque o isso é aquilo que não é eu. Tá? É justamente o eu que diz, não, o isso, tá? que é aquilo que não é eu. Então, o Winnicott ele tem uma postura bem provocativa e paradoxal, ele vai dizer, olha, não pode ter isso antes do eu. Tá? E que no início do desenvolvimento não existe nem eu nem isso. Tá? Claro que isso choca um pouco o pessoal mais freudiano, mais clássico, mas são ideias paradoxais e que nos ajudam a pensar, né? Que nos desacomodam um pouco, né? E que nos obrigam a pensar as coisas desde um outro vértice. Mas então tá, Denise e Ana, pensei em falar sobre isso com vocês aí para a gente dar o ponto de partida e agora eu fico à disposição de vocês. Muito obrigada, muito estimulante. E por falar em estímulo, enquanto as pessoas se aquecem para perguntas, se animam, a Neiva, a nossa diretora de extensão, tem um estímulo para nos ajudar a começar essa conversa. Neiva, com você, por favor. Obrigada, Ruggiero. Parabéns pelo consistente trabalho no qual se traz de uma forma clara, objetiva e bem original suas ideias. Eu já te disse do apreço que eu tenho pela sua maneira tão fluida de escrever, né, de se comunicar. Eu trouxe aqui, partindo, né, dessa questão da busca dessa capacidade simbólica, né, através dessa importância que você traz da experiência estética, eu trouxe 2 estímulos, né, a partir da literatura, para ler, para nós pensarmos um pouquinho essa questão desse momento estético, dessa experiência estética, que esse objeto,
como o instante que você traz, que nos impacta, encanta, fascina, de uma maneira arrebentadora, fascinante, né? E que pode gerar intensas emoções, né? O primeiro é um estímulo antigo, que eu acho que eu vi na faculdade, eu nem quero contar quantos anos tem isso, né? Mas que é o diário da Anna Sullivan, né? Que ela escreve sobre a Helen Keller. Eu vou ler que fica mais fácil. A Helen Keller, ela nasce cega, surda e muda. E ela foi bastante negligenciada na educação, até que os pais contratam uma professora, né? E ela escreve o seguinte: hoje cedo, enquanto se lavava, ela quis saber o nome correspondente à água. Quando quer saber o nome de alguma coisa, aponta para essa coisa e dá uma palmadinha na minha mão. Soletrei a palavra água. E não pensei mais no assunto até depois do café. Mais tarde, fomos até a bomba d'água, a casa da bomba, e fiz que ela segurasse sua caneca debaixo da bica, enquanto eu bombeava. Ao jorrar água fria, enchendo a caneca, escrevi A-G-U-A na mão aberta de Ellen. A palavra que se juntava à sensação de água fria, que lhe escorria pela mão, pareceu sobressaltá-la. Deixou cair a caneca e quedou como paralisada. Nova luz iluminou seu rosto. Soletrou água várias vezes. Na manhã seguinte, levantou-se com uma fada radiosa. Adejou de um objeto a outro, perguntou-me o nome de tudo e beijando-me alegremente. Tudo agora precisa ter um nome. Abandonou os sinais e a pantomima, que anteriormente usava. Uma vez depois que dispôs de palavras para substituí-los, e a aquisição de uma palavra nova lhe proporcionou mais intenso prazer. E notamos que seu rosto torna-se cada vez mais expressivo, né? Aí, eu trouxe um outro estímulo, eu acho que vai aqui, eu acho que ela encontra a palavra, né, como um símbolo capaz de substituir. O outro estímulo que eu pensei, esse é um pouquinho mais rápido, tá, gente? É sobre um conto da Clarice Lispector, na Legião Estrangeira, que ela fala da Ofélia, como uma garota severa que tinha por característica visitar para observar os defeitos e dar conselho para a sua vizinha. Ela traz uma ideia que ela tudo observa, tudo condena, tudo julga e nada compreende, né? E um dia ela escuta o piar de um pinto, né? Quando ela escuta esse piar do pinto, ela descreve a seguinte frase: um pinto faiscara um segundo em seus olhos e nele submergira para nunca ter existido. A sombra se fizera, uma sombra profunda cobrindo a terra. E aí ela continua. O sentimento que aflorou foi tão intenso que ela descreve como surgimento de partes mais profundas na natureza da menina. Com muita dor, ela estava se transformando em criança. Ofélia brinca com o pinto, sente o amor pelo pinto, não tolera tamanha experiência e mata o pinto. Então, eu pensar no impacto que esse objeto, essa experiência estética pode nos trazer. Desenvolvimento, ou nós não sabemos lidar com ela e matarmos, né? Ótimo, ótimo. Como é que fazemos, Patrícia? Então, a Denise eu ia te pediu a perguntar, palavra. Sim. eu queria te perguntar o que você prefere. A Neiva fez esse estímulo inicial, né? Mas nós já temos inscritas a Denise, a Elga e a Maria Luísa. Tá. Você quer fazer um comentário à parte sobre o da Neiva? Você espera ouvir as outras? Como que você se sente melhor? Eu vou fazer um primeiro comentário sobre isso que a Neiva trouxe e depois a gente escuta as outras e aí eu comento, enfim, as outras, os outros comentários. Muito interessante, né, essa experiência
da Sullivan, né? E eu estava pensando, enquanto lia, quer dizer, que a gente podia desdobrar esse processo, né, que ela tem com a Kelly, né, em dois processos, né? Quer dizer, no processo de desenvolvimento, é isso que acontece, né? Quer dizer, a criança, num primeiro momento, ela simplesmente toma contato com as coisas do mundo, né? Depois, no segundo momento, ela começa a apontar, tá? Então, o apontar é um precursor da palavra, né? Porque aí a criança já sinaliza o seu desejo pelo objeto, né? E é uma forma de se referir a um determinado objeto, né? Através do gesto, né? E depois o gesto do apontar é substituído pela palavra, que é apresentada pelos pais, né? Que é apresentada pela cultura, né? Então, assim como a Kellen, vamos dizer assim, aprendeu a palavra água, né? E se encantou de saber que os objetos do mundo podem ser representados por uma palavra, né? Eu fiquei pensando que nós fazemos o mesmo com os nossos pacientes, né? No sentido de dar nome, né, a elementos da vida emocional deles que às vezes não têm nome, né, e não têm representação, né, e que só são sensações num primeiro momento, ou só são emoções num primeiro momento, e que nós podemos, pouco a pouco, através, né, de compartilharmos aquelas emoções ou aquelas sensações, de alguma forma, né, nós podemos dar um nome a elas, né, e compartilhar esse nome com os pacientes, né. Tem uma passagem que, inclusive, está num dos capítulos do livro, eu acho que está no capítulo sobre intimidade, eu acho, né, em que eu estou com um Billy, que é, como eu chamei um paciente, na sala de análise, né, e, de repente, eu tenho uma dor pré-cordial, uma dor no coração, e começo a ficar, uma dor intensa, e começo a ficar preocupado se eu estava infartando na sala de análise, né? E começo a ficar angustiado com aquilo, e digo, puta, que saco, e interrompo a sessão, né? Ou falo para ele que eu estou com mal-estar, estou com dor no coração, né? E aí eu penso imediatamente, não, mas não adianta eu falar para ele que eu estou com dor, porque esse cara é um narcisista, ele vai estar pouco se lixando para mim, né? Aí eu penso assim, não, mas e se eu não falo e eu morro aqui na sessão? Imagina a experiência dele de se virar e o analista está morto na sessão, né? E enquanto eu estou pensando isso, o paciente se vira e diz assim, Ruggiero? Eu digo, sim. Ele diz, Ruggiero, tu não sabe, eu tive a sensação que tu poderias ter morrido, tá, na sessão. Tá? E, bom, ali eu me dei conta que nós estávamos compartilhando um sentimento de morte na sessão, né? E que, bueno, e aí passou minha dor pré-cordial, né? E eu me lembrei imediatamente que ele, umas sessões anteriores, tinha me atacado violentamente. Ele tinha dito que eu era um analista de 5ª categoria, tá? Que eu, na verdade, eu não devia estar atendendo, não devia ter o consultório ali onde eu tinha, que eu tinha que ter o consultório lá na periferia de Porto Alegre, né? E que, enfim, que era uma barbaridade, né? E aí eu me lembrando disso, eu disse para ele, olha, não sei se tu te lembra que tu me dissesse isso nas sessões anteriores, e eu acho que tu ficou com a sensação de que tu me machucou no coração, que tu me causou uma dor no coração, tá? E por isso tu ficasse com medo de que eu pudesse morrer aqui na sessão. Aí o paciente começou a chorar e se lembrou de uma cena da adolescência dele, em que ele tinha dito para o pai que o pai era um fracassado na vida, né?
haja visto o lugar pobre assim que eles moravam, né? E eles estavam na mesa e o pai bate na mesa, se levanta e vai para a sacada, chuta uma cadeira que tinha na sacada e começa a chorar, né? E o paciente pensa assim, pá, transformei ele em pó de mico, né? Acabei com ele, né? Pensando triunfalmente sobre o pai, né? Mas ali na sessão ele estava chorando, né? E se lembrando disso com culpa e com ternura, né, pelo que ele tinha feito pelo pai, né? E aí eu me dou conta de que o que estava em jogo eram fantasias parricidas, né, que estavam mal representadas, né, e que puderam começar a ser nomeadas, por isso é que eu me lembrei, né, da história da nomeação, a partir da minha dor no coração, tá? Então, quer dizer, a partir de sensações nossas, ou sensações que nós compartilhamos com os pacientes, é que a gente pode dar andamento ao processo de nomeação, né? Quer dizer, dessas experiências que estão ou não representadas, ou insuficientemente representadas. Agora, o mais interessante foi que anos depois, quando eu estava escrevendo um trabalho e mencionando este caso, tá, eu me dei conta que naquela época meu pai tinha passado por uma cirurgia cardíaca, tá, e tinha sido extremamente angustiante para mim, porque as cirurgias cardíacas estavam começando em Porto Alegre, tá, no Hospital de Clínicas da Universidade Federal, e elas existiam já no Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, e estavam começando no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E eu quis que ele se operasse no Hospital de Clínicas, porque ali tinha um amigo meu que recém tinha voltado de Boston, de Harvard, e eu confiava muito nele. Mas os processos estavam em instalação, ainda não estavam bem instalados, né? Então, quando o pai estava em cirurgia, eu fiquei extremamente angustiado, com medo, enfim, que a cirurgia não transcorresse bem, porque eu tinha assumido essa responsabilidade diante da família dele ser operado no Hospital de Clínicas, né? Tanto que, quando ele saiu do bloco cirúrgico, eu me lembro, era tarde da noite, eu fui para casa e eu tive, durante a noite, uma regressão psicossomática, eu fiz uma baixa de imunidade, e eu fiz febre e calafrios a noite inteira, como se eu estivesse com... como é que se chama quando cai uma bactéria na circulação? Enfim... Septicemia. Não septicemia, com bacteremia. Como se eu estivesse com uma bacteremia. E passei a noite, assim, com calafrios e febre alta, e quando eu acordei de manhã, acordei bem. E aí eu me dei conta de que as minhas fantasias parricidas não tinham sido também bem elaboradas. Eu ainda não tinha pensado sobre isso, né? E ainda não tinha podido elaborar isso direito, sabe? E foi no encontro com o paciente, sabe, que nós pudemos dar representação às fantasias parricidas dele, e provavelmente eu também estava no processo de elaboração das minhas fantasias parecidas com meu pai, né? Enfim, era isso que eu... Obrigada, Neiva, pelo estímulo, e o Ruggero, que nos traz essas emoções, né, contadas assim. Nós temos, então, 3 inscritos. Se eu estou bem aqui na ordem, eu acho que foi Denise, Elga e Maria Luísa, que se inscreveram nessa ordem. Então, Denise, com a palavra. Ruggero, muito obrigada. Você me fez voltar em 2005, quando eu estava escrevendo o meu segundo relatório, e em Ribeirão nós fazemos 3 relatórios, eu estava fazendo o segundo. E eu tinha a ideia do que eu gostaria de escrever. Eu tinha sessões do paciente, eu gostaria de falar sobre a formação da capacidade simbólica. Eu tinha essa ideia de Meltzer que você trouxe aí, que justamente na vida onírica, no texto da vida onírica, onde ele fala que para
que para formar a capacidade simbólica é preciso de um vínculo em psíquico ou externo, né? Ele fala isso. Só que a minha capacidade simbólica tinha ido para o beleléu. Eu não a coisa estava na minha cabeça, eu não conseguia escrever nada, não conseguia. Aí eu falei assim, vou ler qualquer coisa que não seja psicanálise. Vou pegar um livro qualquer lá na minha biblioteca e vou ler. Aí eu peguei os contos do Machado de Assis e abri aleatoriamente naquele Cantiga dos Esponsais, não sei se você conhece. Não, né? não conheço. Então, conta a história, eu vou tentar resumir, né? De um maestro de uma orquestra pequena, de uma igreja, né? E que ele havia se casado e depois de 2 anos a esposa morreu e ele tentava compor uma música. Ele chegava, sentava no cravo e tentava compor uma música que ele nunca conseguia compor. Né? Ele compunha um pouco, compôs um pouco, mas não andava. Né? E um dia, a vizinhança muda um casal, né? E ele está lá no cravo, mudou o cravo de lugar para um lugar lindo, para ver se ele conseguia escrever, e ele não conseguiu escrever nada. E quando ele olha esse casal está na janela, de braços entrelaçados, né? E olhando um para o outro, e a moça cantarola a música que o Romão, que é o personagem, tentou fazer a vida inteira e não conseguiu. Que bonito. Então, formou-se um par, né? Formou-se um vínculo. E no outro dia, o relatório saiu. Né? Muito interessante. Não, muito, muito rico isso. Isso me lembrou 2 coisas, tá? Desculpe, Maria Luísa, o Helga, eu vou associar aqui livremente, né, com isso que a Denise está trazendo, né? Eu primeiro me lembrei de um filme que acho que se chama Uma Bela Manhã, tá? Que também é um filme francês, que é a história de um homem que era um músico também, que tocava violoncelo, e que entrou num processo de luto e se isolou numa cabana. Tá? E ele queria compor uma música também que retratasse o luto dele. Tá? E ele não conseguia, até que ele se deu conta que ele precisava criar uma 5ª corda no violoncelo, com um som mais grave do que a corda grave do violoncelo. Tá? Ou seja, estava faltando uma frequência mais grave e mais pesada para dar forma à emoção que ele estava vivendo naquele momento. O filme é belíssimo. Tá? E também me lembrou o que o Meltzer fala. O Meltzer tem uma ideia muito original. Se para o Bion, o que é internalizado é a relação continente-contínuo, que é isto que dá origem à capacidade de gerar novos pensamentos, tá? O Meltzer vai fazer um paralelo e vai dizer assim que o que é internalizado, tá, como fonte da criatividade é o casal combinado de pais unidos num coito criativo, tá? E de que esta seria a origem da criatividade do ser humano. E que ele vai dizer de que o sujeito em si não cria nada, ele apenas descobre. Ele descobre a criação que os seus pais internos produziram, né, numa relação, num coito criativo. E isso tem tudo a ver com a cena que tu criasse, né, que tu contasse aqui do conto, né? Quer dizer, que o sujeito não conseguia criar, mas a partir do casal, né, que está ali na janela, né, era um casal, né? Era um casal, que aquele casal consegue criar a música que ele queria criar. Né? Quer dizer,
É como se ele visse ali, como se fosse um sonho em que os pais combinados, unidos num coito criativo, criando aquilo que ele descobre no mundo interno. Muito bonita essa imagem. Esse é um conto do Machado de Assis? Cantiga dos Esponsais. Cantiga dos Esponsais. Tu sabe onde é que livro está? Depois tu me É um manda para o livro WhatsApp. de contos. O meu é muito antiguinho, é um livro de contos. Eu passo. Tá, beleza. Ótimo. Obrigada, Rogério. De nada. Helga, por favor. Boa noite, Rogério. Boa noite a todos. Primeiro, um grande prazer de poder ter você aqui nessa noite conosco. E queria, primeiramente, te contar que nós temos um grupo de estudos no NPU, o qual eu coordeno de crianças, e nós estamos estudando um dos seus textos. Então, acho que hoje aqui você foi um pouco para mim, acredito para os colegas que estão neste grupo, um pouco de um objeto estético, né? Ficamos aqui encantadas, entusiasmadas com a possibilidade da emoção de te ouvir e de fazer todas essas conexões que nos ajudam a pensar. E nessa proposta aí que você possa também nos ajudar a pensar, você fez toda essa trajetória, né, dos autores clássicos, contemporâneos, e eu queria ver como que você traz, né, quando você diz que o processo simbólico ele se inicia com a perda do objeto, como você vê as ideias do Roussillon, que nos apresenta, né, que ele acredita em algo anterior a isso, quando ele fala da presença do objeto como o início do processo de simbolização. Então, se você puder trazer alguma contribuição para a gente nesse sentido, é bem-vinda. Claro. Bom, eu acho que eu respondo. Rogério, você Sim. se importa de eu já emendar com a pergunta da Maria Luísa, porque a gente está perto do fim, infelizmente? Pode ser. Maria Luísa, por favor. Tu estás mutada, Maria Luísa. Boa noite a todos, boa noite, Rogério. Não é nenhuma pergunta, eu queria fazer um comentário de uma observação que eu tenho feito, né? E te perguntar o que você pensa sobre isso, da influência do uso excessivo de tecnologia atualmente no processo de simbolização. Eu tenho observado na minha experiência rotineira, não só na da clínica, como isso tem acontecido com as crianças muito pequenas. Às vezes, nas minhas férias, num local maravilhoso, as crianças estão lá utilizando o celular na hora da refeição, né? Às vezes, ao apresentar um mundo para a criança, que eu fiquei pensando, né, numas férias, num lugar de veraneio, a criança está lá ligada a um celular, a uma tecnologia. Então, queria que você pudesse comentar um pouco como é que tem sido, né, as influências no processo de simbolização relativas ao uso excessivo de tecnologia ou a substituição do contato humano, né, pelo excesso de tecnologia. Era isso. Perfeito. Bom, vamos começar com a questão do Roussillon, né? Quando a gente fala, vamos dizer assim, Helga, que o processo de simbolização ele ocorre para recuperar o objeto perdido, na verdade, nós estamos falando que o processo todo começa na presença do objeto. Porque é justamente o que liga sujeito e objeto é a emoção. O que liga sujeito e objeto é a beleza do objeto, para usar uma terminologia do Meltzer, tá? Isto é que desencadeia o processo. Tá? Só que para haver a simbolização em si, que talvez o Roussillon chame de simbolização secundária, tá? É preciso que haja alguma negatividade. Tá? Então, o que o Bion vai dizer, né, é de que o verdadeiro pensamento, tá, ele se dá com a presença da não coisa. Ou seja,
é a negatividade da ausência de um objeto que estava ali, tá? Num determinado espaço e num determinado tempo, e que não está mais, e que, quando ele esteve presente, para o Bin, o que se cria é uma concepção, tá? Que pode ser um primeiro pensamento, vamos dizer assim, tá? Que é pelo encontro da pré-concepção com a realização, tá? Então, o primeiro pensamento é na presença do objeto, tá? Mas o pensamento mais simbólico e mais abstrato, ele se dá com a ausência do objeto e a perda do objeto, porque aí o sujeito precisa reconstruir o objeto ausente internamente, né? Mas o início do processo se dá com a presença do objeto. Mesmo para o Meltzer, quando o Meltzer diz que o conflito estético é o ponto de partida do desenvolvimento, ele pressupõe a presença do objeto, com a sua beleza e com a sua capacidade de promover experiências estéticas, mas ele também pensa numa negatividade que é o mistério do interior do objeto. Ou seja, há algo inatingível, tá, que está além da sensação e além da emoção, que eu preciso construir imaginariamente, tá? Então, claro que o processo se inicia com a presença do objeto, né? Mas a construção de um elemento mais abstrato ou mais simbólico, ele depende de uma certa negatividade, né? É assim que eu entendo, Elga. Maria Luísa, eu tenho vários trabalhos escritos sobre isso, tá? Inclusive um que está publicado. Esses dias eu fiz uma palestra no Congresso de Psiquiatria sobre aceleração, tecnologia e o impacto disso sobre a subjetividade humana, tá? E aí eu fui revisar alguns trabalhos que eu escrevi sobre isso. Eu escrevi um trabalho que se chama Desejo e Virtualidade, escrevi um outro que se chama As Relações com Objetos Virtuais, né? Que vão estar no meu segundo livro, na verdade, que é sobre adolescência e cultura, tá? E estou dando outro spoiler aqui para vocês, já avisando o pessoal da Blucher, tá? Para ir preparando lá, tá? Que já tem um outro projeto aí em andamento, tá? E então, assim, ó, primeiro, eu acho que não é por acaso que tem havido tantas patologias do vazio, tá? Tantas falhas nos processos de subjetivação, tá? Eu acho que a virtualidade está diretamente implicada com isso, tá? Primeiro porque o objeto virtual, eu faço nesse artigo, que está inclusive na Revista Brasileira de Psicanálise, e aí eu fui me dar conta que eu escrevi esse artigo há 20 anos atrás, tá? E em que eu faço um paralelo entre o objeto virtual e o objeto transicional, tá? Porque o objeto transicional é um contraponto, não é um paralelo. O objeto transicional, ele não nega a ausência do objeto, ele acalma o sujeito na ausência do objeto, ele é um objeto acalmador, porque ele é e não é o objeto ausente, tá? Ele é um objeto material, mas ele não é o objeto ausente. Então, ele não nega a presença, a ausência do objeto, ele acalma o sujeito em relação à ausência. Mas o objeto virtual, ele é um simulacro de presença. Então, ele ilude a pessoa quanto à sua presença, mas, na verdade, o objeto não está presente. E aí tu não tens todo o intercâmbio intersubjetivo que tu tens com a presença do objeto, que é estruturante e que é formador da subjetividade, o olhar do outro, a presença do outro, o intercâmbio afetivo e emocional com o outro, que fica privado nas relações de objetos virtuais. Então, se o sujeito está mergulhado num mundo de virtualidade, como muitos adolescentes ficam, 14 horas por dia, quer dizer, isso vai trazer falhas importantes na formação da subjetividade, tá? Agora os americanos se deram conta disso e a Academia de Pediatria Americana lançou todo um protocolo de que, por exemplo, nos 2 primeiros anos de vida, não pode apresentar dispositivos digitais para as crianças, tá? Eles não recomendam. A partir entre os 2 e os 4, eles recomendam o uso com a presença dos pais de programas educacionais,
depois dos 4, eles vão fazendo todo um protocolo, assim, porque eles se deram conta que as crianças que, por exemplo, ficavam relegadas como se diz, né, a chupeta eletrônica ou a chupeta digital, né, eram crianças que não desenvolviam a capacidade de regulação das emoções, tá? Porque aquilo distraía elas e elas não desenvolviam capacidade de tolerância à frustração, de tolerância ao ódio, de tolerância à raiva, né? Então eles se deram conta de que este procedimento trazia sérios problemas no desenvolvimento da regulação das emoções e da formação da subjetividade. Teria muitas coisas assim que eu poderia trazer, mas eu acho que em função do adiantado da hora, vai ficar para um próximo encontro. Infelizmente... Mais um espaço na estante. Abrir mais um espaço na estante, né, Ana Patrícia? A gente gostaria de estender, né? Mas, nesse encerramento, né, que é, como eu disse, o encerramento da nossa gestão, eu quero agradecer as minhas colegas de diretoria, né, o conselho diretor, desde a nossa presidente, a Denise, passando pela diretora financeira, Elga Cagliato, a Maria Luísa Borges, que é a nossa diretora de... Como fala? Diretora de... Administrativa. A Neiva, a diretora de extensão, né? E encerrar com uma fala do Ruggiero, de um capítulo, gente, que o capítulo, para mim, o título do capítulo já é um artigo. O título do capítulo é assim: A Polifania da Psicanálise Contemporânea. : Criando andaimes ao pensar. E dentro tem um subtítulo que diz: A linguagem do grito por uma presença ausente. Por enquanto, esse é o meu capítulo predileto. Mas o Ruggiero nos diz o seguinte, que eu acho que fica como uma última fala para encerrar hoje, que é assim: o analista contemporâneo deve ser um poliglota para escutar e compreender as diversas linguagens presentes no campo analítico. Então, Ruggiero, por nos ensinar um pouquinho mais dessas línguas, minha gratidão e o desejo de que possamos compartilhar muitos outros momentos como esse, e até muito breve lá no Congresso da FEBRAPS, quando levaremos os queijos da sua preferência. Tá ótimo. Agradeço a todo mundo que esteve aqui conosco, ao pessoal da Blush. Não se esqueçam de aproveitar o cupom de desconto, que ele tem a validade por 30 dias. É só entrar no site da Blush e usar esse aí que vocês vão ter esse livro que, assim, não é porque está na frente do autor, mas é porque realmente dá para ser de cabeceira. Tá bom? Muito obrigada, Ruggiero. Um abraço, um grande beijo para você. Obrigado Obrigada a vocês. por gastar seu feriado conosco. Não gastei nada. Foi um intercâmbio riquíssimo para mim. Agradeço, enfim, todo o prestígio do convite, da promoção do meu livro e do intercâmbio que pudemos ter. Muito obrigado. Boa noite. Agradecemos. Boa noite. Boa noite.